Nessa etapa, nós vamos dar os nossos primeiros passos com o Git e GitHub, colocando em prática ali os conceitos que nós vimos até o momento. E para começar, a gente vai ver como está criando e clonando repositórios. Caso você já saiba como clonar e criar repositórios locais e remotos, fica aqui que a gente vai ver um pouquinho além ali do Git init e do Git clone. Caso você ainda esteja caminhando aí para estar compreendendo esses processos, aí que você tem que ficar mesmo, que a gente vai estar vendo aí passo a passo. Bom, falando sobre a criação aí de repositórios locais, existem duas formas de a gente estar obtendo ali um repositório Git na nossa máquina. O primeiro é transformando um diretório local, uma pasta que a gente tem aí no computador que não esteja sob controle de versão, num repositório Git, utilizando ali o comando git init. E a segunda é clonando um repositório existente, que foi o que a gente fez anteriormente usando ali o comando git clone. E aí a gente vai começar vendo aí um pouco sobre esse primeiro ponto. Eu tô aqui com o Git Bash aberto dentro dessa pasta de IO Git GitHub, e aí eu vou estar fazendo as coisas aqui pelo terminal por questão de praticidade, mas deixei também aqui do lado aberta esse mesmo diretório aqui de IO Git GitHub, para caso você tenha dificuldade de conseguir ir relacionando o que a gente está fazendo aqui no terminal com o que é exibido aqui na interface. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta que a gente deseja ali transformar no repositório Git. Para isso eu vou utilizar aqui no terminal o comando mkdir. Esse comando aqui, que é make directory, para estar criando um diretório, ele é um comando básico do terminal, assim como aquele change directory, como o cat, diferente ali do git init e do git clone, que são comandos do git. Em seguida, eu vou passar aqui o nome da pasta, repo local, por exemplo, e aí ele já criou para a gente aqui esse diretório. Eu vou abrir aqui, e aqui no terminal eu vou entrar dentro dessa pasta também, para isso eu vou utilizar o cd, botar R e vou apertar Tab, que ele já completa para mim. Pronto, já estou dentro aqui dessa mesma pasta também. Vou apertar Ctrl L para estar limpando o terminal. E aí agora a gente vai transformar ela no repositório Git, utilizando o comando git init. Feito isso, ele já retornou para mim que já inicializou um repositório Git aqui em DIO Git GitHub, no repo local, dentro aqui desse diretório .git. E aí, feito isso, a gente já tem o nosso repositório aqui criado localmente. Se a gente mudar para dentro desse diretório, eu vou utilizar aqui cd.git, perceba que aqui ele já mostra que é um diretório Git. Aqui em cima está esse main, que é o nome ali da branch que a gente viu lá na aula sobre a instalação, que a gente escolhia ali o nome da branch inicial, e ali nas configurações a gente mudou de master para main. É a primeira branch ali que o Git cria quando a gente dá esse git init. E aí aqui ele já mudou porque a gente está dentro aqui do diretório Git. Se eu der um ls para listar o que a gente tem aqui, a gente vê aqui todo esse conteúdo que está aqui dentro. E aí você pode olhar aqui do lado, mas ali na nossa interface não aconteceu nada, a pasta ainda se encontra vazia. Isso acontece porque esse diretório .git, lembra que eu falei antes que o que começa com ponto é que fica ali oculto, a pasta oculta? Então ele está oculto aqui também. Se você vier aqui em cima e botar esse mesmo local aqui, ó, /.git, depois do repo local, por exemplo, ele vai abrir aqui, ó, esse diretório e vai mostrar aqui esses mesmos arquivos. E aqui dentro, não precisa entrar muito em detalhes, eu estou mostrando mais para a gente entender como é que funciona. Esse diretório.git, ele é o responsável por gerenciar ali, ter os arquivos responsáveis pelo nosso controle de versão. Se a gente utilizar esse cat, que é para exibir o conteúdo, e passar esse config aqui, a gente vê esse arquivo responsável ali pelas configurações aqui do nosso repositório. Por enquanto, ele só tem aqui esse core, só tem aqui o núcleo dele, mas quando a gente for clonar ali, a gente vai ver um pouquinho outras coisas aparecendo aqui. Agora, para fazer essa comparação com esse arquivo config, nós vamos clonar ali um repositório, aquele mesmo das outras aulas, e vamos comparar aí com esse arquivo config. Eu vou voltar aqui para essa pasta da DIO e abrir aqui o terminal. Agora a gente vai pegar aquele link ali lá no GitHub, copiar esse HTTPS aqui e vamos estar clonando. Eu vou utilizar aqui o comando git clone e vou passar aqui essa URL.
a gente for clonar ali, a gente vai ver um pouquinho outras coisas aparecendo aqui. Agora, para fazer essa comparação com esse arquivo config, nós vamos clonar ali um repositório, aquele mesmo das outras aulas, e vamos comparar aí com esse arquivo config. Eu vou voltar aqui para essa pasta de I/O e abrir aqui o terminal. Agora a gente vai pegar aquele link ali lá no GitHub, copiar esse HTTPS aqui e vamos estar clonando. Eu vou utilizar aqui o comando git. Eu vou voltar aqui para essa pasta de I/O e abrir aqui o terminal. Agora a gente vai pegar aquele link ali lá no GitHub, copiar esse HTTPS aqui. Aqui e vamos estar clonando. Eu vou utilizar aqui o comando git clone e vou passar aqui essa URL. E aí ele já clonou aqui pra gente, trazendo o nome do diretório, é o mesmo que está lá no repositório remoto. Caso você queira mudar aqui esse nome, eu já vou mostrar outra coisa que dá pra gente fazer. É pegar esse mesmo comando aqui, git clone, e o nome da URL, e aí em seguida você passa o nome aí que você quer que essa pasta tenha no seu computador. Então, vou passar aqui, por exemplo, repo clonado. Observe que ele clonou aqui para mim o mesmo repositório. A diferença é que ele só mudou aqui o nome da pasta. Então, caso você queira clonar em um repositório na sua máquina e não queira que a pasta fique com o mesmo nome, é só você passar aí o nome em seguida. Eu vou estar excluindo esse primeiro. E agora a gente vai estar comparando o config do clonado com esse nosso local. Vou apertar Ctrl L novamente para estar limpando. E aí a gente vai entrar aqui dentro desse repo clonado. Aqui dentro já do nosso repo clonado, a gente vai ver lá aquele .git. Eu poderia ter passado direto repo clonado /.git, mas não tem problema não. Aqui a gente já está dentro do nosso git e aí a gente vai fazer a mesma coisa e dar aquele cat config. Para a gente ver aqui ó, no clonado, eu vou passar aqui /.git. Vamos ver o conteúdo aqui desse config aqui do nosso repositório clonado. Observe que, diferente aqui do outro, ele já mostra duas coisas para a gente. Esse é a origem e a branch ali, referente ali do repositório remoto. Eu botei aqui os dois lado a lado para a gente comparar. E observe aqui que no arquivo config do repositório que a gente criou localmente ali a partir do git init, tem apenas esse core. Já aqui no que a gente criou clonando, vem aqui também esse remote origin. Esse origin aqui é o nome padrão que o Git dá ali ao servidor de onde a gente clonou. E aqui ele passa o URL, que foi a mesma ali que a gente utilizou na hora do clone, e a branch ali que ele está referenciando ali nesse repositório remoto. No que a gente criou localmente, não aparece ali um repositório remoto, nenhuma branch, porque a gente ainda não vinculou ele com o repositório remoto e nem fez ali nenhuma enviou, nem baixou nenhuma alteração de lá. A gente pode até confirmar isso utilizando esse comando git remote-v, que ele vai mostrar aqui os repositórios remotos que você está vinculado. Se eu fizer o mesmo nesse aqui, observe que ele já traz para mim esse origin que ele está conectado. Para a gente poder estar conectando aqui esse nosso repositório local com um repositório ali remoto, a gente vai utilizar o comando git remote add origin ou o nome ali que você quiser dar para esse repositório remoto. Para isso, eu vou apertar Ctrl L aqui para estar limpando o terminal. Vou utilizar esse comando cd e dois pontos para estar voltando ali uma pasta. Aqui ele já está de volta aqui na nossa pasta do local. E aí a gente vai estar utilizando ali o comando git remote add. E aqui a gente passa o nome que a gente deseja dar para esse repositório remoto. Por padrão ele fica origin e eu aconselho também você deixar origin também.
E aí, em seguida, a gente vai passar ali a URL do repositório que a gente quer estar vinculando. Para isso, a gente vai lá no GitHub, e aqui no GitHub eu só criei ali um repositório, como a gente fez nas aulas anteriores, adicionando apenas um README. Aqui no final a gente vai estar vendo ali os outros detalhes nele, mas aqui, só para exemplificar essa parte de conexão com o repositório local, eu criei aqui apenas adicionando um README. Eu vou vir aqui em Code, vou copiar aqui esse HTTPS. Agora eu voltei aqui no meu repo local, e agora eu vou estar conectando aqui esse repositório local ao repositório remoto. Vou colar aqui, vou dar Enter. Agora observe que se a gente for lá novamente no arquivo git config, botar aqui cd, vou entrar aqui na pasta .git e pedir para ele exibir para mim o que tem dentro daquele arquivo config. Observe que agora já está mostrando para a gente aqui o repositório remoto, que esse repositório local ali está vinculado. Vou abrir aqui de novo lado a lado. E aí, diferente do clone que está apresentando aqui a branch, no nosso caso, como a gente não teve nenhuma interação, não enviou e nem baixou nada no repositório remoto, ele vai exibir aqui apenas o repositório que ele está conectado. Agora, só para a gente fechar um pouco aqui do que a gente viu, antes de olhar um pouco mais sobre a criação de repositórios remotos no GitHub, eu estou aqui de volta nesse diretório de IOGit GitHub, onde a gente tem a lista dos repositórios que a gente criou até o momento. Bom, a primeira coisa que a gente fez foi criar uma pasta, que nesse caso eu chamei de repo local, e utilizei aquele comando git init para estar inicializando ali um repositório. Beleza. Feito isso, a gente já tem ali um repositório inicializado dentro da nossa pasta. Agora, para a gente poder conectar essa pasta, esse repositório local ali com um repositório remoto, a gente utilizou aquele comando git remote add. Em seguida, a gente passou o nome que a gente queria dar ao servidor de onde está conectando, que nesse caso é Orange. Eu aconselho você manter também esse padrão. E aí, a gente passou a URL em seguida. Beleza, até aí ficou fixado. Já deixa anotado, mas também a gente vai ver de novo ali quando a gente for para o GitHub. Falando do repositório clonado agora, a gente utilizou o comando git clone, passamos a URL lá do repositório remoto, e em seguida, a gente passou também o nome do diretório local. Por que a gente fez isso? Porque a gente não queria que, quando a gente fizesse o clone, ficasse com aquele mesmo nome que estava lá no repositório remoto. Isso aqui é opcional, é só se você quiser mudar aqui o nome da pasta. Vou fazer novamente só para você ver. Deixei aqui git clone, agora eu vou colar aqui a URL. E aí, em seguida, eu vou passar aqui o nome. Se eu não passar nenhum nome, ele vai criar uma pasta aqui para mim chamada repo remoto. Então, eu vou passar aqui um nome, novo nome da pasta, por exemplo. E aí ele já clonou para mim dentro aqui dessa pasta, o novo nome da pasta. Outra coisa que a gente dá para fazer também com esse comando git clone, no caso ali quando a gente quiser clonar um repositório que tenha várias branches, a gente pode estar selecionando ali apenas uma para poder estar clonando. A gente vai ver isso melhor lá na aula sobre branches, mas eu já posso adiantar um pouquinho aqui, caso você já tenha mais ou menos noção, que é utilizando ali o git clone, a URL, em seguida a gente vai passar ali a flag --branch e vamos escrever o nome ali da branch que a gente deseja, por exemplo, a branch future1. Em seguida você vai passar aqui single branch. E aí quando ele fizer o clone para você, ele vai fazer o clone apenas dessa branch. Se você não passar aqui qual branch você quer, ele vai clonar apenas a branch principal, a main ou a master, ok? E aí, feito isso, agora a gente vai lá no GitHub para a gente estar vendo um pouquinho melhor ali sobre a criação de repositórios remotos. Aqui no GitHub, observe que ele já mostra aqui para a gente os dois repositórios que a gente tinha criado. E aí, para a gente poder estar criando um repositório, é aquele processo que a gente viu antes, clicando aqui nesse mais, vindo aqui em New Repository, ou você pode também vir aqui em cima desse botão, clicar aqui em New, que ele já vem para essa página de criar um novo repositório. Agora vamos ver com calma aqui o que é cada um desses pontos. Observe que esses primeiros pontos aqui estão com esse asterisco vermelho, que significa ali que é um campo obrigatório. Quando eu vou escrevendo o nome, por exemplo, meu projeto, ele mostra aqui se está permitido aqui eu adicionar esse nome. Se eu inserir um nome que já existe, por exemplo, aquele Hello World que eu criei anteriormente, ele já deixa aqui em vermelho porque está conflitando ali com o nome de um repositório existente aqui na minha conta. Então, vou botar aqui meu projeto, por exemplo.
Em seguida tem aqui a descrição, que ele já mostra que é opcional. Vou botar aqui exemplo de descrição do meu projeto. E aí, logo após, a gente vai definir aqui o acesso a esse repositório. A gente pode deixar público, onde qualquer pessoa pode estar vendo esse repositório, ela pode estar clonando, mas aí você escolhe ainda quem vai poder estar comitando, enviando alterações para esse repositório. Ou privado, que aí você escolhe quem pode estar acessando, vendo e comitando, enviando alterações aí para esse repositório. Em seguida, ele pergunta como a gente deseja inicializar o nosso repositório. Se a gente quer adicionar um README, que é um arquivo onde a gente pode colocar ali uma descrição maior, falando sobre o projeto. A gente pode falar dando também instruções de como está utilizando aquele projeto e quais tecnologias que você utilizou, por exemplo. Em seguida, ele pergunta se você também quer adicionar um git ignore. Esse git ignore, ali dentro você vai definir arquivos que você não deseja que sejam enviados aqui para o seu repositório remoto. Se você estiver trabalhando ali, por exemplo, no seu repositório local, tiver arquivos ali dentro que você não queira que sejam exibidos ali no seu repositório lá no GitHub, você vai adicionar eles ali dentro do git ignore. Aqui ele já dá alguns templates, a depender aqui da tecnologia que você está utilizando. E aí, em seguida, ele pergunta aqui se você deseja adicionar também uma licença, que é para que as pessoas possam saber ali qual liberdade que elas têm ali com o seu código em relação ao uso, alteração e distribuição ali dele, principalmente se você estiver trabalhando com um repositório público. Feito isso, é só a gente clicar aqui em Create Repository. Eu vou deixar aqui tudo sem marcar mesmo, para vocês verem ali a página que ele exibe para a gente. Vou clicar aqui em Create Repository. E aí observe que diferente daquele repositório que a gente criou anteriormente com apenas aquele README, quando a gente cria aqui um repositório sem nenhum arquivo, ele exibe aqui essa página para a gente, já dando todas as instruções do que a gente tem que fazer. Então ele fala ali, a gente pode utilizar pela linha de comando, criar ali um novo repositório pela linha de comando. Aqui a gente pode adicionar um README, inicializar um repositório nele ali e enviar aqui essas alterações do nosso repositório local para a branch main aqui no nosso repositório remoto. Observe que tem aqui esse comando git remote add origin, que foi aquele comando que a gente utilizou para estar conectando o nosso repositório local com o nosso repositório remoto. Esse post aqui a gente vai ver também mais para frente na aula sobre enviar as alterações. E ele fala também que a gente pode pegar um repositório existente e vincular ali esse repositório remoto e enviar essas alterações para a branch main. Ou a gente pode também importar aqui, clicando nesse botão Import Code, está importando aqui nosso repositório. Outras coisas que a gente pode estar vendo aqui sobre essa parte aqui do repositório, a criação de repositório, eu não vou estar passando sobre tudo, porque aí já seria também tema de um outro curso, mas de uma forma bem básica, aqui em Code, você vê ali a listagem dos seus arquivos, que foi o que a gente viu também naquele, quando a gente criou um repositório com o README, ele exibia ali para o README. Como esse está vazio, por isso que ele exibe aqui esses comandos. Se a gente já pular aqui para settings, que é as configurações aqui do repositório, você pode estar renomeando ele. E se você for mais para baixo e quiser deletar, você pode vir aqui e deletar esse repositório. Aqui em cima, onde tem esse star, se você quiser adicionar alguns favoritos, inclusive você pode criar listas e adicionar repositórios ali que você queira favoritar dentro dessas listas. Aqui ele já vem aqui como padrão essas listas criadas, mas você também pode criar outras. E aí, isso nas próximas aulas a gente vai estar vendo como tá gravando as alterações ali no nosso repositório, em seguida também enviando essas alterações aqui para o repositório remoto.